Capítulo 2. Minha infância. Fui o quinto em uma família de 8 filhos e nasci em 18 de abril de 1925, em St. Jacques, New Brunswick, pequena cidade perto da divisa com a província de Quebec, leste do Canadá. Os meus pais eram devotos católicos franceses. Da parte de meu pai, 2 de suas irmãs eram freiras e seu irmão mais jovem era padre, que mais tarde se tornou Monsenhor da Igreja Católica Romana. Mesmo agora, não posso deixar de admirar a diligência com que meus pais seguiam os ensinos e as exigências de sua igreja. Tanto quanto eu possa me lembrar, orávamos em família todos os dias. Lembro-me melhor do período de oração da tarde. O rosário era o momento principal do ritual, mas nós também repetíamos a litania dos santos. A litania consistia em invocar os nomes de uns 100 santos, ou mais, para pedir que eles orassem por nós. Como crianças, nossos joelhos ficavam doendo de tanto ajoelhar, mas éramos incentivados a oferecer o sofrimento a Deus, que, por sua vez, poderia usá-lo para aliviar alguma pobre alma do tormento das chamas do purgatório. Nossa família também prestava-se a muitos tipos de humilhação do corpo com o fim de receber o favor de Deus. Se alguém fosse confessar e receber a comunhão da primeira sexta-feira de cada mês, voltava com a certeza de indulgências que beneficiariam alguma pobre alma com 5.000 dias a menos no purgatório. Naquele tempo, isso significava ficar sem alimento e sem água desde a véspera, na noite anterior até depois da comunhão, na manhã seguinte. Em determinadas épocas do ano, nossa família também tinha o costume de passar uma noite inteira em vigília. Fazíamos rodízio para que cada um de nós se ajoelhasse durante 1 hora diante de uma estátua para repetir o rosário e outras rezas. A quaresma, antes da Páscoa, também era um período de intensa automortificação. Meus pais amavam a Deus e todas as suas atividades giravam em torno de Deus. Agradar a Deus era o principal objetivo deles. Aos 3 anos de idade, fiquei muito doente e os médicos suspeitaram que eu não ficaria bom. Na realidade, meu pai chegou a fazer arranjos para o meu funeral. Minha mãe prometeu a Deus que, se eu ficasse bom, ela faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que eu me tornasse um padre. Pois assim, eu viveria para glorificar o nome dele e para levar os outros a servi-lo. Ela conta que eu comecei a melhorar imediatamente e minha recuperação foi rápida e completa. Chegou o momento da minha primeira comunhão. No entanto, quanto mais eu memorizava o catecismo, mais difícil me era harmonizar os seus ensinos com o que eu conhecia do Evangelho de Cristo. Antes do sermão, no domingo, o padre lia um capítulo de um dos 4 evangelhos ou de uma das epístolas. Essa parte eu apreciava muito. Certa vez, quando eu tinha 7 anos de idade, estávamos voltando da igreja para casa num lindo dia de inverno. O sol brilhava e cerca de 20 trenós, puxados a cavalo, seguiam um ao outro. O barulho de todos aqueles sinos dos trenós não permitia muita conversa. Todos nós viajamos em silêncio. Foi quando eu quebrei tal silêncio perguntando à minha mãe por que Jesus foi tão bom para as pessoas quando andou na terra e se tornou tão mal depois que subiu ao céu? Por que você faz essa pergunta? Indagou ela. Por que um Deus bom queimaria as pessoas no purgatório por centenas de anos só por causa de pequenas ofensas? Eu perguntei novamente. Certamente, ele não pratica o que ensinou. Você e o papai praticam aquilo que nos ensinam, e por que ele não? Vocês nos ensinam a perdoar as ofensas uns dos outros. Deus também deveria perdoar completamente, não acha? Ao olhar bem para o rosto dela, pude perceber que esse raciocínio a deixou meio confusa. Meu pai tentou socorrê-la, apelando para as autoridades superiores. Sabe, meu filho, é como seu tio Félix, o padre, já disse. Deus odeia tanto o pecado
que teve que associá-lo como uma pesada penalidade para ensinar as pessoas a se apartarem dele. Além disso, o Santo Papa conhece outras boas razões para que Deus use o purgatório, e nós não devemos questionar a autoridade do Papa. Também aprendi e aceitei a doutrina da transubstanciação como qualquer outra criança de minha idade, crendo que na Eucaristia o padre transformava o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo literalmente. Mas no domingo de Páscoa de 1937, ano em que minha mãe faleceu, ouvi algo que me levou a pensar de outra maneira. O padre lia em um dos evangelhos a respeito da ressurreição de Cristo. O que me fascinava era o fato de que Jesus teve dificuldade em convencer os discípulos de que ele havia ressuscitado realmente, que ele era um ser real, de carne e ossos, e não um espírito. Algumas perguntas interessantes surgiram em minha mente. Será que o céu poderia ser um lugar real como a terra, onde pessoas de carne e osso podem viver vidas reais em vez de serem espíritos a flutuar nas nuvens? Por outro lado, se Jesus não é um espírito, como pode fazer parte da hóstia? Para algumas pessoas, pode ser difícil compreender como uma pequena criança poderia perder sua fé em Deus e se voltar contra a religião da maneira como eu fiz. Talvez eu consiga explicar narrando alguns incidentes. Como juvenil, eu ficava profundamente impressionado como o que ouvia e via na vida dos adultos. Nosso lar era um lugar de paz e alegria. Nossos pais nos deram um bom exemplo de como as pessoas devem relacionar-se. Eles praticavam a bondade e a consideração para com os outros e, com isso, esperavam que fôssemos bondosos e perdoássemos as faltas de um dos outros. Nossos pais estavam sempre ajudando aos pobres e necessitados. Na minha maneira de ver, eu achava que Deus poderia ser, pelo menos, bondoso e compassivo para com os seres humanos da mesma forma que ele esperava que nós fôssemos uns para com os outros. Uma experiência em particular deixou minha mente muito perplexa. Naquele tempo, as pessoas não usavam seus carros durante os meses do inverno e às vezes dava muito trabalho fazer um automóvel funcionar bem quando chegava à estação mais quente. Meu pai resolveu trazer um mecânico que morava em Edmundston para vir passar alguns dias conosco a fim de consertar o nosso carro. Antes de sair para ver o homem, papai disse: "O homem é protestante, mas é um ótimo cidadão e um excelente mecânico. Agora, filhos, prestem atenção. Pode ser que, ao recitarmos a saudação angélica antes de começarmos a almoçar, ele não participe de nossas devoções. Por favor, não fiquem olhando para ele e, acima de tudo, não façam perguntas embaraçosas com relação à religião dele. Entendido?" Enquanto falava, papai olhava diretamente para mim. Todos nós respondemos em uníssono: "Sim, senhor." Por 3 dias, o homem trabalhou no carro e eu gostava de ficar olhando. Ele era tudo que o papai havia dito e muito mais. Era bondoso, parecia gostar de conversar comigo e não usava vocabulário profano. Meu pai era o proprietário e gerente de 3 fazendas e, naturalmente, tinha muitos empregados. Muitas vezes, ao admitir um novo empregado, eu o ouvia dizer: "Amigo, sei que nós vamos nos entender muito bem. Não é difícil me agradar, mas quero que você nunca se esqueça de uma coisa. Minha esposa e eu não permitimos que as pessoas que trabalham para nós blasfemem de Deus ou dos santos. Nós temos filhos que estamos tentando criar para reverenciar a Deus. Portanto, cuide de suas palavras." Apesar desse pedido, eles se esqueciam durante o trabalho e, por suas palavras profanas, faziam baixar todos os santos do céu. Mas o mecânico protestante, quando machucava o dedo ou esfolava a pele, apenas dizia: "Ai, como dói!" Quanto à saudação angélica, descobri que o mecânico era mais reverente do que nós. Quando o papai dizia "oremos", o mecânico inclinava a cabeça, fechava os olhos e juntava as mãos. Nós nunca fechávamos os olhos
e recitávamos a saudação o mais rápido que podíamos. Depois que o homem foi embora, algo me perturbava e eu não conseguia tirar da cabeça. Era uma frase que eu havia decorado do catecismo, que dizia: fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. Minha mãe percebeu que algo me preocupava e procurou descobrir o que era. Mamãe, para onde vão os protestantes bons quando morrem? Perguntei. Esta é uma boa pergunta, filho. Por que você pergunta? Repetiu o que havia memorizado do catecismo. Ela admitiu que não sabia e sugeriu que perguntássemos ao meu tio quando ele viesse nos visitar. Ela deve ter ficado perturbada com minha pergunta, pois na hora do jantar contou ao papai e pediu a opinião dele sobre o assunto. Ele não teve muito a dizer, mas comentou que achava que Deus não deixaria uma boa pessoa fora do céu, fosse ela católica ou protestante. Provavelmente, sugeriu ele, quando um protestante bom morre, os anjos o levam pela porta de trás. E disse mais: os protestantes não têm a glória de receber as boas-vindas de São Pedro pessoalmente, mas eles não devem se preocupar, contanto que consigam entrar. Eles não devem esperar receber o tratamento reservado às celebridades. Afinal, os seus antepassados cometeram um grave erro quando deixaram a Igreja Católica e todos os seus descendentes podem esperar por sofrimentos como consequência. Concluí que seu raciocínio devia estar provavelmente certo, mas aquelas solenes palavras não saíam da minha mente. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana não há salvação. Alguns meses se passaram e finalmente ouvimos que o meu tio, o padre, estaria visitando todos os parentes. Pedi que papai perguntasse ao tio Félix quando houvesse uma oportunidade sobre o destino dos bons protestantes. Depois de todos terem conversado bastante, papai se virou para o meu tio e perguntou: Félix, diga-me por favor, para onde vão os protestantes bons quando morrem? Por que você pergunta? Respondeu ele. Papai então explicou o meu questionamento à luz do que estava escrito no catecismo. O que Roger mencionou no catecismo está correto, disse o tio Félix. Não há salvação fora da Igreja Católica, seja lá quem for a pessoa. Sua afirmação abriu espaço para um demorado debate sobre o assunto. Meu pai dizia que não seria justo da parte de Deus impedir a entrada de um bom protestante no céu. Enquanto isso, meu tio procurava esfriar o calor da discussão, sugerindo que quando um bom protestante morre, sua alma provavelmente vai para o limbo. Supõe-se que este seja o lugar para onde se dirigem as almas das crianças não batizadas quando morrem. Então tio Félix concluiu: uma coisa eu sei, de acordo com a igreja, nenhum protestante, bom ou mau, irá para o céu, nem jamais verá a Deus. E lembrem-se, eu não fui o inventor das regras, eu apenas as ensino. Se houvesse qualquer possibilidade de um protestante ir para o céu, nosso Santo Padre, o Papa, certamente nos teria dito. Essa experiência deixou gravado em minha mente um grande ponto de interrogação sobre a justiça de Deus. O tempo foi passando e uns 2 anos depois, a questão da justiça de Deus veio novamente à tona. Numa linda tarde de julho, alguém passou em minha casa para contar aos meus pais que um vizinho havia morrido de repente, enquanto trabalhava a 8 quilômetros de sua casa aproximadamente. Uma afirmação chocou a todos os que estavam presentes. Ele morreu sem ter ao seu lado um sacerdote que lhe ministrasse o último sacramento da igreja. Depois de dizer que o irmão do falecido estava trazendo o corpo para casa, o homem saiu meneando a cabeça e dizendo: é triste, triste, triste. Posso me lembrar desse incidente como se fosse ontem. Não demorou muito e nós vimos uma velha carruagem puxada a cavalos, movendo-se, levantando-se pela estrada. Um cobertor cobria o corpo e o condutor estava sentado na frente, com as pernas penduradas e a face refletindo seu desespero. Alguns vizinhos que vieram à nossa casa para usar o nosso telefone
estavam assentados conosco na frente da varanda. Depois de o féretro ter passado pela frente da nossa casa, minha mãe comentou: se pelo menos ele tivesse um padre ao seu lado para lhe perdoar os pecados mortais, não teria que ir para o fogo do inferno. Nossa esperança é que a alma dele tenha somente pecados veniais, ou seja, perdoáveis. Só isso, no entanto, já representa muitos anos nas chamas do purgatório. Vamos ter que ajuntar dinheiro para mandar celebrar missas pela paz da alma dele, disse papai, pois penso que a esposa e os filhos não terão condições de fazer isso. Um dos vizinhos tomou a palavra. Preciso dizer-lhe que pode guardar o seu dinheiro. Estou inclinado a pensar que ele está agora mesmo no fogo do inferno. Vejam, senhor e senhora Mornell, esse homem era conhecido por ter os dedos pegadiços. O que eu quero dizer é que ele, às vezes, se apropriava de objetos que não eram dele. Essa acusação é grave, papai respondeu. E a menos que o senhor tenha provas, eu gostaria que não falasse mais nada. Sinto muito, mas o senhor se lembra de que no ano passado, mais ou menos nessa mesma época, o senhor não conseguiu encontrar uma corrente de puxar toras que havia comprado poucos dias antes? Se o senhor fosse ao galpão dele e procurasse em um determinado lugar, encontraria a sua corrente. Eu a vi lá poucos dias atrás. Cheguei até a comentar com o falecido sobre isso. Ele disse que a tinha tomado emprestado do senhor, mas que o senhor não sabia. Por alguns momentos papai pareceu chocado, mas logo recuperou a compostura e disse: para mim isso é uma revelação. Ouçam todos. Quero que todos saibam que diante de Deus estou dando ao falecido a corrente que ele tomou emprestado de mim, mesmo que ele não tenha tido a intenção de me devolver. Além disso, caso ele tenha levado qualquer outra coisa que eu não tenha conhecimento, também dou a ele. Dessa forma, a alma dele está livre de qualquer condenação que ele possa trazer sobre si mesmo à vista de Deus. Não quero ser irreverente para com Deus, respondeu o vizinho. Mas agora estou chocado que o senhor é muito mais bondoso do que Deus. Tenho de admitir que esse é o gesto mais lindo que já vi ou de que já ouvi falar. Na verdade, o senhor deve ser o primeiro ser humano a forçar Deus a tirar uma alma do fogo do inferno e colocá-la no purgatório, até que esteja plenamente purificada para entrar no céu. Esse episódio teve um grande impacto sobre mim. Por muitos dias, esse incidente voltava à minha mente e ao meditar sobre isso eu concordava com o vizinho. Meu pai tinha um caráter mais nobre do que o que de Deus, a quem ele servia. Cheguei à conclusão de que Deus era demasiado injusto ao obrigar as almas a sofrerem no purgatório quando seus parentes não tivessem dinheiro para mandar celebrar missas. A experiência que mais contribuiu para que eu me voltasse completamente contra Deus, porém, foi o falecimento de minha mãe. Na primavera de 1937, ela foi ao hospital para ser submetida a uma cirurgia. Após 2 semanas, ela recebeu alta, mas para passar seus últimos dias em casa. Com apenas 12 anos de idade, eu tinha a mente muito impressionável. Certo dia, ao chegar da escola, fui ao quarto dela para beijá-la na testa como fazia todos os dias. Por favor, sente-se, disse ela. Gostaria de dizer algo que é muito importante para nós dois. Como você sabe, não me resta muito tempo para viver junto de você e quero que você se lembre deste pequeno conselho. Ao ir abrindo o seu caminho através da vida, demonstre a sua apreciação pela bondade dos outros para com você. Agradeça sempre, mesmo que seja apenas um copo de água. As pessoas que expressam sua apreciação por pequenos favores recebem benefícios muito maiores. Naquele tempo, era costume fazer o velório em casa, em vez de numa capela funerária. Por 3 dias, os amigos, parentes e vizinhos vieram para prestar suas homenagens e orar pela alma de minha mãe. No dia do sepultamento, muitas pessoas pensaram que mamãe já estava no céu, ao lado de Deus, devido aos muitos rosários, terços que foram rezados em favor dela.
mas o que mais bem nos fez foi o fato de que papai mandou celebrar missas gregorianas em favor da alma dela. Como nosso tio Félix nos explicou, missas gregorianas devem ser a coisa mais maravilhosa que pode acontecer para a alma de um ente querido falecido. Ele disse que foi o Papa Gregório I quem as planejou, devido à especial preocupação que tinha para com as almas no purgatório. A família faz os preparativos para que se celebrem 300 missas simultaneamente em várias paróquias, conventos, mosteiros e em outros lugares no mesmo dia. De acordo com ele, essas missas têm um poder redentor suficiente para levar uma alma diretamente para o céu, sem passar pelas chamas do purgatório. Naquele mesmo dia, ouvi um parente dizer que as missas gregorianas custavam $1 cada uma, ou, em outras palavras, $300 por todo o plano. Na minha mente veio o pensamento de que nós éramos verdadeiramente privilegiados, porque o meu pai tinha condições de ajudar minha mãe a ir para o céu de uma maneira tão bonita. Foi então que me lembrei de uma mulher de nossa paróquia que havia morrido 6 meses antes. A família era muito pobre para mandar celebrar qualquer missa, e por isso ela teria que sofrer no purgatório. Os arranjos para o sepultamento dela tinham deixado meu pai muito revoltado, pois ele era membro da comissão do serviço social de nossa paróquia. Naquela noite, já sentado à mesa para a ceia, ele decidiu ficar sem comer. Detectando o seu mau humor, mamãe perguntou qual era o seu problema. Talvez seja mesmo melhor contar, disse ele. Passei a melhor parte da tarde no presbítero da igreja, com outros membros da comissão, discutindo os problemas dos pobres de nossa paróquia. O principal item de interesse foi a compra de um caixão para a idosa Annie. Eu não era contra a economia de despesas, mas quando o padre Paquim perguntou ao diretor da funerária quanto seria possível economizar se retirássemos do caixão o crucifixo e as alças antes do enterro, fiquei revoltado e tive vontade de dar ao bom padre uma parte do meu vocabulário. Entretanto, me contive por respeito ao seu ofício. Para colocar um ponto final à discussão, eu disse que pagaria a diferença. Coisas desse tipo de alguma forma me irritam. É triste ser pobre hoje em dia, especialmente quando chega a hora de morrer. Ao lembrar-me desses 2 incidentes, eu não conseguia deixar de pensar que Deus era tremendamente injusto ao permitir que a miséria continuasse no mundo. Com o passar do tempo, perdi a confiança em Deus e na igreja e resolvi que tão logo tivesse idade suficiente para me manter, não teria nada a ver nem com Deus, nem com a igreja. No outono de 1937, meu irmão Edgar e eu fomos colocados pelo meu pai no internato administrado por freiras em Saint Basile. A grande quantidade de instruções religiosas que recebi nesse lugar serviram apenas para endurecer ainda mais o meu coração. Pelas aparências exteriores, ninguém seria capaz de imaginar o que estava acontecendo em minha mente. Passo a passo, afastei-me de Deus com desgosto e ódio. Alguns anos se passaram, chegou a Segunda Guerra Mundial e com ela o chamado para servir a minha pátria.